Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui nesse instante a temática Copa do Mundo 2022, a fé cristã e a sã doutrina, baseado em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Que diz: porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu irei fazer uma alusão aos Jogos da Copa do Mundo, aqui nesta oportunidade, a fé cristã e a sã doutrina, que se foi praticada na igreja primitiva, onde de fato foi bastante diferente das supostas igrejas dos dias atuais. Eu confesso que as palavras que você irá ouvir neste momento, elas são duras e agressivas para aqueles que não servem aos propósitos da vontade soberana de Deus. A preservação do verdadeiro Evangelho é o maior desafio da verdadeira igreja cristã de todos os tempos. Nesses dias de jogos da Copa do Mundo de futebol, de novembro a dezembro de 2022, como sempre, a palavra de Deus continua sendo alvo de interpretações distorcidas, e isso numa tentativa para querer justificar o seu pecado de idolatria, onde a maioria dos supostos cristãos, eles estão assistindo e também aplaudindo e, de certa forma, cultuando e adorando os ídolos do futebol. Na atualidade, existe igreja e também uma religião com os seus conceitos doutrinais dedicados ao ídolo do futebol argentino, já falecido, por nome de Diego Maradona. No mundo inteiro existem vários ídolos do futebol. No Brasil existe o ídolo Pelé, onde o mesmo é conhecido como o rei do futebol mundial. A verdade é que quase toda essa cristandade dos dias atuais, ela está anticristianizada, tem recebido ensinamentos e falsas doutrinas, e isso porque ela é vítima dos mestres da igreja supostamente cristã, e que também está no meio do povo de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, ele afirma, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, mas houve entre vós falsos profetas, como haverá no meio de vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, enganando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ora, nos dias da igreja primitiva, já existia problemas de interpretações teológicas
onde São Pedro já exortava e instruía a igreja na sã doutrina, para que os cristãos fossem zelosos com a palavra de Deus, que os cristãos tivessem cuidado com os falsos mestres, e isso também vale para os verdadeiros cristãos de todas as épocas. Veja a defesa da explicação dada na Bíblia de Estudos, que afirma, capítulo 3, versículo 4, dizendo que, porque basta o tempo decorrido, literalmente, basta que no tempo passado fizéssemos a vontade dos gentios. Segue-se então um catálogo dos feitos pecados observáveis fora da graça de Deus. Faz-nos lembrar de uma das listas de Paulo das obras da carne em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Por isso, difamando-vos, estranham as vidas transformadas dos crentes, fazem deles pessoas estranhas, quase estrangeiros, dando lugar à condenação dos gentios e à difamação autodefensiva e insolente dos cristãos. Ora, nós estamos vivendo uma nova era da história da igreja cristã, não só do Brasil, mas principalmente do mundo inteiro, onde as motivações mundanas, elas sempre foram constituídas de uma variedade de hostes malignas contra os verdadeiros cristãos. Foi assim no passado e também não seria diferente para a atual época na qual vivemos, onde os fortes ventos vendavais e as tempestades se levantam contra a Jesus Cristo e a sua igreja. Pois as palavras de Jesus são estas, que para o fim o amor de muitos esfriará e a iniquidade se multiplicará. Porventura, não é o que está acontecendo neste exato momento dos jogos da Copa do Mundo? Muitos dos que se dizem serem verdadeiros cristãos, eles não estão assistindo, torcendo, de fato, cultuando aos ídolos e aos times de futebol? Fica difícil dizer que não, pois a palavra de Deus, ela sempre irá contra as paixões da carne e as concupiscências praticadas pelos homens. Neste exato instante, em tempo de Copa do Mundo, no tratado sobre este assunto, nós podemos ouvir os gritos de "gol" e as ensurdecedores explosões dos fogos pirotécnicos. Imagina-se que neste instante seja muito provável que muitos dos supostos cristãos, eles estão pulando, gritando, se regozijando com essa prática carnal e mundana, enquanto outros supostos cristãos, eles não estão vibrando, mas assistem o que de fato cultuam e que de certo modo eles também torcem, e assim eles fazem a vontade não de Deus, mas a vontade de Satanás. Esses supostos cristãos, que na verdade só os são de nome e não na íntegra, eles estão praticando as obras da carne e as práticas dos gentios, como dantes eles já faziam. É como diz o apóstolo Pedro,
Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2 e 3, versículo 2 nos diz: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a andar e a viver para as concupiscências praticadas pelos homens, mas vivais para cumprirdes com a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido com a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. No entanto, tudo o que nós amarmos, praticarmos, ou até mesmo só desejarmos mais do que a Deus, e sem a vontade de Deus, mesmo diante das coisas desta vida, que parecem serem certas aos nossos olhos, mas que não estão de acordo com os propósitos da soberania, da vontade de Deus, tudo isso é pecado. A idolatria, feitiçaria e também outras maldições, cujo destino será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É uma vida separada eternamente de Deus. De Apocalipse, capítulos 15 e capítulo 19. Fica aqui a pergunta: mesmo depois de tudo que foi comentado diante da palavra de Deus, a Copa do Mundo de futebol é reprovada? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os santos do Senhor. Um abraço fraterno do evangelista Rubens Carlos. Amém.